Só que em 1988 promulga-se a Constituição Verde, que assim se chamou exatamente por ser a primeira de todas a ligar importância à questão ambiental. Nenhuma Constituição vigorante no país até então, inclusive a emenda de 1969, nenhuma utilizou o vocábulo meio ambiente a significar que não era uma questão importante para o legislador constituinte daquela época. E a de 1988 vem e traz um capítulo, dentro do título 8º, capítulo 5º, capítulo 6º, dentro do título 8º, dirigido à questão da defesa do ambiente. Sem contar todos aqueles dispositivos esparsos que vocês sabem que cuidam do meio ambiente, que não estão dentro do capítulo próprio. Quando se trata, por exemplo, da ação popular constitucional, que agora, com a nova roupagem que lhe deu a Constituição, é instrumento também de defesa do meio ambiente por parte do cidadão, aquele que é eleitor. Você pegar, por exemplo, a parte que cuida do patrimônio cultural, está lá nos artigos 216 e seguintes, a parte que cuida do Ministério Público, para que ele, por meio da ação civil pública e do inquérito civil, promova a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, está fora, está lá no capítulo do Ministério Público. A questão dos indígenas está lá no 231 e seguintes. Então, é uma Constituição realmente verde, que se incomodou com a temática ambiental. Tá certo? Então, essa Constituição foi extremamente importante e deu como que o caráter de maturidade, de um direito adulto ao direito ambiental. Então, eu costumo dizer que a Constituição de 88 tornou o meio ambiente um bem jurídico por si, com valor intrínseco, e não um valor acidental, ou seja, por uma razão extrínseca. Ele tornou o meio ambiente um bem em si, com valor próprio a ser tutelado por meios próprios e adequados. Né? E deu, então, um exemplo ao mundo civilizado, uma das constituições mais avançadas do mundo civilizado em termos de tutela ambiental, né? E que todos nós, brasileiros, nos orgulhamos dessa legislação que começou em 1981 e que vem caminhando cada vez de forma mais consequente, mais amadurecida, a ponto de a ONU, com base exatamente nesses avanços, ter organizado a sua segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. 4 anos depois da Constituição, ou seja, em 1992, a ONU, passados 20 anos de Estocolmo, organiza a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Não é? E essa conferência, sem dúvida alguma, que foi organizada de forma exemplar no Brasil, trouxe uma série de avanços por meio de atos multilaterais de interesse nacional e internacional e que deu um amadurecimento muito expressivo ao direito ambiental, repito, tanto nacional como internacional. Né? Dentre aqueles documentos que se tornaram paradigmas para os processos decisórios na área, visando a implementação de políticas públicas e políticas de governo dos diversos países, eu lembro, primeiro, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, por meio de 27 princípios que são verdadeiros normas legais a orientar a legislação dos povos. Tivemos a Agenda 21. Na época, nós estávamos, em 92, ainda no século XX. E esse documento, Agenda 21, era exatamente um conjunto de diretrizes para a virada do milênio que já vivenciamos, traçando as diretrizes básicas para um tratamento sistematizado de acordo com o período pós-moderno, né, o período da contemporaneidade, para o trato adequado das questões ambientais. Tivemos a Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas, tivemos a Convenção sobre Diversidade Biológica, tivemos a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima.
foram estes, portanto, os principais documentos da época e que tanto enfatizaram e tornaram o direito ambiental nacional e internacional aquilo que hoje é. E depois, como o marco nessa segunda fase, que é a fase da maturidade, eu cito a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 1998. Por quê? Com a Lei dos Crimes Ambientais, fecha-se o cerco, não o circo, o cerco contra o poluidor, né? Porque nós passamos a ter diplomas sobre os pilares dos quais nós tínhamos a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal devidamente disciplinadas. Vocês lembram que a Constituição de 88, copiando no bom termo a Lei 6938, tratou no artigo 225, parágrafo 3º, da tríplice responsabilidade ambiental, quando disse no parágrafo 3º do artigo 225 que as atividades e condutas consideradas lesivas, ou seja, danosas ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, a sanções administrativas e penais, independentemente da obrigação de reparar o dano, ou seja, obrigação civil ou obrigação reparatória. Então, essa tríplice responsabilidade, que é o tripé sobre o qual pesa o regime da reação jurídica à danosidade ambiental, que veio da 6938 de 81 e que foi encampada pela Constituição, foi transformada em leis que estabeleceram o modus operandi para se fazer a responsabilização. Daí, eu dizer que essa fase da maturidade completa com a Lei dos Crimes Ambientais. Então, nós tivemos a Constituição, tivemos a Conferência do Rio e tivemos a Lei dos Crimes Ambientais. Lógico que uma série de outros diplomas, todos emanados desse clima, criado por essas leis, conforme eu já citei para os senhores. E agora, eu não sei se eu chamo de terceira fase dentro do período iluminista, mas se não for já uma nova fase, e eu acho até que tem razão quem passar a sustentar isso, que nós estamos no limiar de uma nova fase. E se não quiserem que seja uma nova fase, eu diria então uma nova onda evolutiva, que já prenuncia, que já põe as suas evidentes vantagens à amostra de todos nós. Qual é essa fase? É a fase do reconhecimento dos direitos da natureza e dos animais não humanos, que já começam a ter visibilidade de pessoas com possibilidade de personalidade jurídica, de ser, vamos dizer assim, a elas conferida personalidade jurídica, né? Portanto, podendo ser parte ativa dos seus direitos numa eventual demanda judicial. Eu confesso que há muitos anos atrás, quando um promotor lá em Salvador, lá na Bahia, promoveu uma medida em favor de um orangotango de um circo, um orangotango que estava muito estressado, preso num circo, e entrou com um habeas corpus para tirar o orangotango daquela situação. Eu, particularmente, na época eu brinquei, bom, agora estão dando legitimidade para os bichos. Aquilo me causava espécie na época, hoje não mais. E eu me penitencio por isso. E naquela época tem, mas como dar personalidade aos bichos? Bom, eu estava raciocinando um sistema de um direito posto, mas não de um direito que pode ser proposto e que tem razões para ser proposto. Na semana passada, estava para o Tribunal de Justiça do Paraná concluir o julgamento de um agravo de instrumento, né,
por conta de uma ação que o Rambo e o Spike são dois não-humanos, dois cães, né, promoveram, lógico, representados por entidades protetoras de animais, né, que entravam, como o Ministério Público entra por meio de um incapaz, né? Um menor tal, ou um índio, alguém entra por meio do Ministério Público. A entidade entrou com ação para que tivessem o devido tratamento, né, que estavam sendo destratados de forma cruel, sem nenhuma dignidade, e que, portanto, buscaram no judiciário o Mike e o Rambo, dois cães, por intermédio de uma entidade, e buscou proteção no judiciário. E o juiz, pensando como nós pensávamos naquela época, Maria Clara, o juiz disse que não tinham personalidade jurídica, não tinham capacidade de estar em juízo. E extinguiu a ação sem julgar o mérito. Com base nesta decisão, houve um recurso que o tribunal já tinha julgado por meio de 2 desembargadores, dando provimento ao recurso contra a extinção do processo e ia completar o julgamento. Porque, vejam bem, a coisa parece tão simples, eu não sei como é que não havia sido ainda discutida. As pessoas jurídicas, sejam elas públicas ou privadas, são seres vivos? A Petrobras é gente? É humano? O escritório Milaré são pessoas jurídicas, mas que podem promover ação. Pode ser sujeito ativo de ação e pode ser sujeito passivo. Por quê? Porque o Código Civil, pura e simplesmente, dotou esses entes ideais, que não são humanos, de personalidade jurídica. Basta vir o Código Civil e dotar os animais de personalidade jurídica. Por que não? Se dotaram as pessoas jurídicas de personalidade, por que não dotar os animais não humanos? Por que só os humanos? Numa visão extremamente ligada ao centro humano de tudo, né? Ao antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Quando a marca de hoje é o ecocêntrico, é a coloração ecocêntrica que está a ditar as regras. Essa é a nova onda a que eu me refiro. Então, assim como entes que não têm personalidade jurídica, como o PROCON da vida, não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Os animais não humanos não têm ainda personalidade jurídica, mas podem estar em juízo porque têm personalidade judiciária, têm dignidade reconhecida por lei, inclusive por tratados internacionais. Está faltando apenas a nossa legislação. A nossa legislação civil, que foi tão avançada quando reconheceu o nascituro como tendo personalidade jurídica, por que não reconhecer, assim como reconheceu as pessoas jurídicas, não reconhecer aos animais e à própria natureza a personalidade jurídica que lhes é devida e, portanto, capacidade de estar em juízo? Quem não acabou de ver, além do Rambo e do Spike, eu tenho o nome de todas as cadelinhas e todos os cãezinhos lá de Maceió, são 22, que entraram também com uma ação porque estavam num condomínio, eram 22 animais, né, caninos, sendo completamente maltratados nesse condomínio. E os 22 entraram com uma ação para que tivessem um tratamento condigno. A ação está correndo ainda, mas veja, como se diz nas ilhas, já está espipocando a questão. E quem não viu, estou com ela aqui, com esta ação aqui, ação promovida recentemente lá em Florianópolis, por algumas entidades, para defesa
do autor da ação. Quem é o autor da ação nesta ação? Lagoa da Conceição. Está sendo, assim como a Lagoa Rodrigo de Freitas, ou a lagoa aqui do Parque do Ibirapuera, que estão sendo diuturnamente agredidos, poluídos, né? Para que ela, a Lagoa da Conceição, tenha legitimidade como bem da natureza, né? De pleitear direitos para ela, natureza. Lógico que devidamente representado. É o que eu disse, assim como uma pessoa jurídica pode litigar ativa ou passivamente por meio de representante legal, por que que os seres inumanos, os animais, né, não humanos, não podem? Por que que a natureza não pode, se ela é hoje um bem jurídico com valor intrínseco e que merece proteção? E que ela, por meio da devida representação, pode sim estar em juízo para cuidar dos seus interesses. Isso pode aparentar uma coisa de malucos, e eu até admito aqueles que possam assim pensar como eu já pensei, mas eu estou definitivamente hoje engajado nesta luta de não mais se coisificar, não mais se coisificar a natureza como objeto para a satisfação de um único que é o ser humano. Eu estou na linha de São Francisco de Assis, que são todos nossos irmãos, tanto os animais como a natureza, e que a fase que daqui para frente vai se consolidar mais e mais vai ser, sem dúvida alguma, a fase do ecocentrismo, que já durante alguns anos, dado esse desenvolvimento descomunal da nossa legislação, e que hoje, apesar de ser uma coisa boa, nós temos um aparato legislativo extremamente importante, mas ele é tão denso, é tão numeroso, que nós já não conseguimos mais administrar. Nós que militamos na área ambiental no dia a dia, toda semana recebemos o semanário da Andréia, e que vem, olha, o Estado do Paraná editou a resolução assim, sabe, lá, o Piauí, não sei o que lá, o Rio de Janeiro, São Paulo, toda semana tem novidade, é uma loucura. A gente que milita na área não tem condições mais de acompanhar tudo isso. Então, é por isso que eu costumo dizer, há um descompasso entre a qualidade da nossa lei, que é muito boa, e a implementação, ou seja, a sua efetividade. Qualidade muito boa, efetividade péssima, para não dizer escassa. Afora o Ministério Público, como um ente implementador, que tem dado o seu recado, fora daí praticamente não existe implementação. E muitos são aqueles que têm legitimação para isso. Mas o que eu quero dizer é que, diante desse caos legislativo, nós temos que pensar numa coisa que eu venho batendo também. Sempre que posso, desde a primeira edição do meu livro eu falo isso. E agora eu resolvi falar em todo evento do qual eu participo. Posso não estar falando disso, mas eu vou tocar nesse assunto, porque passou da hora. Passou da hora de nós termos um Código Ambiental Nacional que estabeleça um aperfeiçoamento à Lei 6938 e toda a legislação subsequente. Mas quando eu digo isso, não é no sentido de consolidar, de virar um calhamaço com 10 mil páginas, não. Eu penso num código ambiental na verdadeira acepção da palavra. Um código enxuto que trata exatamente do que pretendeu a 6938 de 81, com certos arranjos atuais, não é? Um código que venha a aplacar, dentro do contexto moderno de hoje, essa orgia legislativa. Só em licenciamento ambiental consta que nós temos mais de 20 mil diplomas legais das 3 áreas de atuação. Então, um código que venha a aplacar essa orgia legislativa que deslegitima de autoridade a lei e a própria segurança jurídica, e a propiciar um perfil mais sistêmico ao aparato legislativo tão bom que nós temos hoje, mas que lhes dê uma ordem, de forma a orientar a legislação dos estados.
para que os estados não façam seus códigos de baixo para cima, mas obedeçam aquele que vem de cima para baixo para que haja ordem. Porque hoje o que eu tenho percebido, aqueles códigos estaduais que estão saindo estão instaurando a desordem, criando a chamada guerra fiscal, protegendo, por exemplo, aqueles que vão instalar suas indústrias naquele estado, com regras mais flexíveis, mais brandas, quando tem que haver um código nacional para estabelecer o piso mínimo para todos. Quem quiser uma legislação mais severa, o céu é o limite, que estabeleça as restrições, mas um mínimo tem que ser estabelecido num código que venha de cima para baixo e diga para os estados, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, daí para um rigor maior. Agora, não pode sair deste piso. Pois bem, tudo isso também visando a facilitar a coordenação de ações dos agentes implementadores e atuar pedagogicamente sobre toda a sociedade.